Digoresters, bom dia, boa tarde, boa noite para você. É muito bom estar aqui de novo com vocês, depois de 15 dias, né, que a gente lançou o último episódio nosso, e agora a gente está aqui com um novo convidado, né, com uma nova convidada que tem muito para falar para vocês aqui e compartilhar algumas experiências que vai ser super legal. Mas antes disso, gostaria de imediato de falar para você. Se você está nos assistindo no YouTube, não se esqueça. Curta o vídeo que você está assistindo, compartilhe ele, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você fique sabendo de tudo o que está acontecendo dentro desse universo do DigoCast e também da Digorest Startups. Agora, se você por acaso está nos ouvindo ou assistindo no Spotify, não se esqueça de ir lá na classificação do podcast e nos classificar como 5 estrelas. Isso fortalece o nosso projeto e permite que a gente tenha mais episódios, traga mais pessoas e a gente consiga dar voz e visibilidade para esses empreendedores. Falando nisso, gostaria de agradecer o nosso patrocinador, que é a Sicredi Ouro Verde Mato Grosso. Obrigado de verdade por acreditar nesse projeto que nós estamos fazendo, porque é muito mais do que dinheiro, como vocês falam, né? É ter com quem contar. E esse ter com quem contar, a gente, como comunidade de Digorest Startups aqui na Baixada Cuiabana, a gente sente no nosso dia a dia. A gente sente que a gente pode contar com a Sicredi, a gente pode contar com a parceria de vocês para dar voz e visibilidade aos empreendedores, aos startupeiros e a todos os agentes de inovação que atuam aqui na Baixada Cuiabana e também no estado de Mato Grosso. Apresentações feitas, recadinhos da paróquia também feitos aí para vocês. Eu gostaria de começar falando dessa minha amiga. A gente basicamente senta todos os dias juntos no mesmo ambiente de inovação que a gente trabalha. Algumas vezes a gente deixa de trabalhar para falar de assuntos extremamente aleatórios e a gente vai se conversando, interagindo, aprendendo um com o outro. E eu fiquei muito feliz, assim, porque eu olhei lá, assim, dentro da lista de convidados que a gente tinha, eu fui pensando, quem agora que vai ser essas 6 pessoas que vão estar comigo nessa temporada? Eu falei, a Jaque é uma delas, ela vai ter que estar comigo. Então, Jaqueline Albino, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui nesse episódio 15 do DigoCast. Uau, é uma honra, Fábio. Como você disse, né? Nós somos ali amigos, colegas. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu me sinto honrada mesmo. Eu falei, puxa vida, que coisa bacana poder compartilhar algo do pouco que a gente viveu, do pouco que eu aprendi aí na minha jornada. Então, estamos aí. Não que você seja velha no que eu vou falar, que tem muito a compartilhar, não é nesse sentido, mas a Jaque, ela tem muita bagagem mesmo, assim, ela já tem uma experiência dentro do nosso ecossistema de inovação, tem uma experiência pessoal também, e vocês vão ver que tem bastante coisa legal para vocês aprenderem com a Jaque. Mas antes de tudo, eu sempre faço um preâmbulo antes de fazer essa primeira pergunta, Jaque. Por quê? Normalmente, as pessoas que a gente convive dentro desse ecossistema acreditam que nós somos aquela pessoa que elas sempre encontram nos eventos, num ambiente de trabalho, muitas vezes em lugares em que a gente está numa posição de autoridade de algum assunto ou representando alguma instituição. E uma coisa que eu entendi e aprendi que não é bem assim, que na realidade existe por trás daquela pessoa, daquela skin profissional, uma skin pessoal. E muitas vezes é isso que as pessoas querem saber, querem aprender, porque tem toda uma vivência, a sua vivência pessoal, junto com a sua profissional, te trouxe até aqui. Então a nossa produção, ela não stalkeou, mas ela perguntou para você, né, para saber um pouco das origens da Jaque. E eu vi que você é paulista, é do interior de São Paulo. Mas de onde? Porque eu também sou, agora fiquei curioso. Será que a gente é de uma área próxima? De repente, né? Então, eu sou paulista. Na verdade, nasci em Araçatuba, São Paulo, interior de São Paulo. Capital do Boi. E minha família é de Andradina, que é realmente a cidade do rei do gado. Então, exato. Você já vê lá como é. E, enfim, então eu já vim para Mato Grosso muito pequena, com 3 anos de idade. Meus pais foram daqueles migrantes, né, que buscaram tentar uma nova vida, em uma nova terra, enfim, uma terra promissora e maravilhosa que é o nosso Mato Grosso. E essa terra promissora, pelo que eu vi, era Alta Floresta. Alta Floresta. Alta Floresta dá quantos quilômetros daqui mesmo de Cuiabá? 800 e pouquinho. 800 e pouco, né? Então, para quem aí tem uma noção, a gente vai passar ali Sinop, vai embora, exato, mais um tanto para frente para chegar. Já estive lá, é uma das cidades do interior que eu mais gosto, mas eu queria saber da sua vivência, porque você falou, cheguei muito pequena,
em Alta Floresta. E a época que você chegou, ela era bem menor do que ela é hoje. Apesar de ser uma cidade polo, ela ainda é menor comparada a uma capital. Mas como foi essa vivência de crescer numa cidade que tinha uma economia, estava crescendo, continua crescendo, e você estava lá acompanhando toda essa mudança na cidade, assim, né? Olha, foi uma experiência, assim, enriquecedora. Eu acho que todos aqueles que foram para o interior, né, tem pessoal que ficou na capital, que é ótimo também, tanto é que a gente está aqui hoje, mas aprende muito. E você vive vários desafios. Eu me lembro até que toda vez que tinha que sair de lá, então a gente sempre, bem no começo, meus pais são um dos pioneiros, né, da cidade, quando ela começou, enfim, não... depois de uns anos, talvez uns 4, 5 anos que a cidade já tinha, né, um movimento maior, e eles foram, então na década de 80. E ali a gente tinha que buscar, não tinha, às vezes, não sei se tinha asfalto total, mas a gente tinha que atravessar uma balsa, chegava num lugar, eu me lembro assim, se você chegasse 6 horas da tarde, você só poderia pegar a balsa do outro dia e se vira, né? Aquela coisa fica lá do outro lado esperando e para amanhecer, muitos percalços, muitos desafios, uma cidade que tinha muita coisa para acontecer, mas faltava muito. Eu me lembro que minha mãe já era uma advogada no interior de São Paulo quando ela foi, mas ela também era professora. E ela escolheu ser professora primeiro lá porque não tinha nem fórum. E ela dizia, o fórum mais próximo para resolver as questões era Cuiabá, na época, né? Então, assim, era muito difícil, porém era algo maravilhoso, assim. Eu me lembro da minha infância, a gente ia para a escola de bicicleta, tinha aquela liberdade de ir e vir, né? Conhecia todas as pessoas, então cresci junto com muitos amigos, enfim, foi algo bastante interessante. E eu sempre vou, né? Sempre quero entender um pouco mais, assim, dessa parte de infância, até ali, né? Adolescência, que é quando a gente ainda tá nesse ambiente dos nossos pais, porque eu também cresci no interior, né? Num contexto de interior do estado de São Paulo, que é diferente do nosso contexto aqui em Mato Grosso, mas é interior também. E sempre tem muito disso, de você conhecer todo mundo, né? Mas, além disso, né? A gente meio que faz da cidade o nosso parquinho, né? A gente brinca. E queria entender como é que era essa diversão sua ali nessa fase. Você, já que era uma menina muito arteira, que ia pra cima e pra baixo, ficava brincando, corria, como é que era? Conta um pouco pra nós. Eu acho que não era tão assim, não. Mas eu gostava muito de atividades, né? Por exemplo, na escola de educação física eu sempre participava de algo, mas tinha algo muito peculiar que hoje eu tenho certeza que ninguém faz, porque acho que era muito perigoso, que era pular tábua. Você já ouviu isso? Não. Eu fiquei pensando, mas não. Como é que era pular isso? Pular tábua. Você colocava uma tábua grande mesmo, talvez o tamanho dessa mesa. Não é uma ripa, mas é uma tábua, né? E você colocava tijolos, enfim, e fazia uma gangorra. Só que não era gangorra sentada, era pulando. Um pulava numa ponta? Um pulava na ponta, outro subia, e outro pulava na ponta, outro subia. E a gente gostava de ir para as alturas, né? Tinha nenhum aparato em volta para proteger? Não, imagina. Aquilo era rústico mesmo. Então, eu me lembro disso, que eu amava, né? Pular tábua, enfim, ficar ali na hora do intervalo da escola. E todos nós nos divertimos nesse. Então, tinha isso muito de escola, de andarmos juntos, de irmos juntos de bicicleta. Eu participei também, que é algo que assim, guardo no meu coração. Eu sempre gostei muito de musicalidade. E meus pais, acho que por virem, né, de um estado, né, um pouco diferente, então tem um pouco disso, já tinha isso dentro deles, a gente tinha uma fanfarra municipal. No Mato Grosso, no interior, naquela época, tinham muitas fanfarras, cada município ali tinha uma fanfarra e a gente fazia viagens nos aniversários das cidades. Então, assim, eu passei também, esse era um local que me agradava muito.
porque tinha disciplina, você tinha que cuidar dos seus instrumentos, você tinha que ensaiar todos os dias. Quando tinha os eventos, a gente tinha que ser um pouco mais intensivo, né? A decorar as músicas, enfim. Então, isso foi algo muito especial também na minha infância. Já que eu ainda tô pensando no pular tábua. Porque assim, eu não tô conseguindo acreditar que vocês pulavam numa tábua e aí literalmente, sei lá, voando do outro lado e ninguém se machucava. Não, ninguém se machucava. Assim, às vezes Vocês eram meio caía. de borracha, né? Porque... Não, às vezes a gente caía, fugia, mas tentava não ser tão, né? Mas a gente gostava do perigo. Mas era muito divertido. Mas olha só, né? A vivência de uma criança na década de 80, 90 era uma coisa muito tranquila, assim, né? Tranquilíssima. Nem um strap no pé de uma tábua. Imagina! Ralava e às vezes caía, enfim, caía, viu? Mas estava tudo bem, a gente não podia nem reclamar, né? Porque estava fazendo e estava feliz. Era muito bom, assim. Mas as fanfarras, eu sempre lembro de fanfarra, e aproveitando, né, recentemente, né, agora, assim, perto desse episódio que a gente tá gravando, teve os desfiles de 7 de setembro, né? E sempre tem, né, as fanfarras. Eu lembro muito de um primo meu, Júnior, abraço pro Júnior aí, eu não sei o nome de instrumento algum, tá? Mas era um que era como se fosse uma corda que ele segurava e na ponta tinha como se fosse uma bolinha que fazia o barulho, que batia num tamborzão que ficava na frente da barriga dele. E aí ele ficava girando, batia e ficava. Ele tocava muito daquilo. E eu me lembro, nessas épocas, igual você falou, de mais intenso, porque vai ter um evento, vai ter alguma coisa, ele sempre chegava com a mão toda roxa mesmo, assim, sabe? De coisa. Então, eu imagino que é muito daquela questão, assim, dos músicos, daquela dedicação, porque você quer fazer a melhor apresentação possível sua ali, né? Exatamente. E o nosso instrutor, ele era exigente, né? Porque como que era o nome dele? Lembra dele? Era Toninho. Hoje já não está mais entre nós, mas ele era muito bom, muito bom. E depois tivemos um outro colega, né, que acabou sendo o instrutor, mas era muito... E era gostoso, porque como era criança, adolescente, a gente queria participar, né? E tinha as viagens. Tem as viagens para o interior, as cidades, né? Então, aí era aquele pedido para os pais para deixarem, né? Autorizar para ir, e toda essa emoção. Mas era muito bom, porque você convivia com pessoas de diferentes classes, né, de diferentes situações, e ali a gente era a banda, né, era a fanfarra, e todos tinham o compromisso de cuidar das suas coisas. O uniforme também, que tinha que estar impecável. Senão tinha, né, repreensão ali, pontos, perdia ponto, então era muito interessante. Mas isso que você falou do seu... Eu não lembro também o nome do instrumento. Eu fui porta-bandeira, mas eu achava que era legal, bonito, mas eu queria outra coisa. Aí eu toquei lira. Não sei se você lembra. É um instrumento, se eu posso usar. Ele parece uma harpa, assim, mas é diferente, que ele tem os metais e você vai tocando com a baquetinha. Era fantástico. Então eu amava esse instrumento. Bem delicadinho, assim, também. O som deve ser um pouquinho mais... sei lá, assim, mais delicado pelo próprio instrumento, não sei, como que é, assim, é muito grave, é muito... Não, era agudo, eu não lembro agora. Existe um instrumento que eles tocam hoje, que tem eu não lembro, de verdade. Você tem uma baquetinha que ele toca mais agudo, uma coisa, lembra piano, mas não é, entende? Tem umas teclas do piano que lembra aquilo. Então era um barulhinho mais suave, era bem interessante. Faz a composição ali. Mas você já citou 2 vezes, tanto seu pai, seu Mário, e a doutora Rosíris, sua mãe. Então, ela já era advogada quando ela foi lá para Alta Floresta, né? E o seu pai também foi para lá. Como é que foi essa transição? Porque eu entendo assim, putz, beleza, né? A gente vai para uma cidade nova, tem essas oportunidades acontecendo, e você já contou que teve até alguma dificuldade no início ali, principalmente para sua mãe. Mas e para o seu pai, né? Como é que foi esse momento chegar lá? E por que e melhor dizendo, como é que foi para você ver eles fazendo essa empreitada de ir para o interior e como isso, de alguma forma, influenciou você, né? Assim, a gente acompanhou, né? Então não era uma escolha, a gente era tudo criança. Mas a gente percebeu, meu pai também tinha uma formação de economista, mas chegou lá,
né, e foi trabalhar em comércio. Eles tinham um comércio, da época chamava Secos e Molhados, ou seja, era um armazém, né? Uhum. Até eu esqueci o nome, acho que era Verdão, inclusive, enfim. Então, eles buscaram estar dentro dali da cidade, e minha mãe sempre conta que a gente sempre brinca, mas por que vocês não pararam no meio do caminho, se passaram por Cuiabá, passaram por Sinop e foram parar lá, né? Mas lá era realmente algo que chamava atenção, era pujante, tinha uma economia, né? Tinha as propagandas, né, sobre o crescimento, enfim. Mas eu lembro também quando eles chegaram, eu falei, meu pai armazém, minha mãe foi ser professora, mas eles também tiveram uma pequena propriedade rural que plantaram. Na época teve a febre do café, eles plantaram, então eu vi isso, a febre do cacau, teve lá também, a gente teve isso, e eu acredito que eles eram assim felizes por estarem lá. Eu me lembro minha mãe dizendo que o que os fez ficar é que mesmo buscando um lugar, eu já tinha um tio que morava no Mato Grosso, foi ele que incentivou, mas era outra região. Quando eles chegaram lá, eles encontraram pessoas de Andradina. Lá em Alta Floresta. E a minha mãe conta, ela falou, eu fui numa casa, que é a nossa, a gente chama até de tia, né? Ela chegou, foi a uma casa, foi visitar algo e pedir água. E ela disse que quando bateu a porta, veio uma senhora, da idade dela, né, uma senhora, e ela disse, eu queria um copo d'água, a senhora pode... E perguntou um pouco da cidade, ela falou assim, mas eu conheço você. Ela falou assim, me conhece? Ela ficou meio assim, ela falou, eu sou fulana, acho que, não sei se trabalhou em cartório, enfim. E ali, a mãe falou, bom, já tem uma pessoa conhecida. E aí depois ela foi em outro local e encontrou eram 2 irmãos gêmeos, pilotos, e eram também ali da região. E ela encontrou com eles, conversou, e eles também estavam lá com as famílias. Ela falou, olha, já não, né? já está sendo acolhedor. E aí eles foram ficando e fizeram ali a vida naquele local. É como se criasse, óbvio, parte desse ponto de partida de origem, mas cria como se fosse uma rede de apoio ali, né? Exatamente. E é necessário, né? Quando você está em um lugar assim, muito distante e saber que tinham pessoas lá, então já era de certa forma, uma segurança, como você falou, um apoio. Né? Eventualmente, né, nessa questão dessa rede de apoio, precisou um ali, vai acudir e tal, então tá todo mundo se ajudando. E é isso que eu ia perguntar, né? Se você lembrava alguma coisa, porque durante muito tempo o aeroporto de Alta Floresta, ele foi considerado ali assim a porta de, vamos dizer assim, de entrada para toda a Amazônia brasileira, né? Porque era o aeroporto que tinha a maior pista do país, onde pousava aquele Hércules da Força Aérea e tal, verdade. Né? Eu fiquei lembrando dessas coisas. Então, teve alguma atração nesse sentido para... Você citou os pilotos ali, será que eles faziam propaganda em cima disso ou não tinha... Eu não lembro. É porque, assim, a Alta Floresta, além dessa questão de agricultura que eu falei, que tiveram alguns programas, era a cidade do ouro, né? Então, tinham muitos pilotos de aviação pequena, comercial, então era muito rico. Então as pessoas queriam ir, e quem tinha garimpo, eles gostavam de ter avião. O chique não era comprar o carro do ano, era comprar um avião. Então acredito que isso também incentivou, mas no caso deles, eles tinham um trabalho, né, um projeto deles de vida ali. Então, por ser essa cidade tão pujante, eu acredito que essa era a importância e a localização, né, da cidade também. Por ter esse aeroporto tão grande, como você disse, por ter essa base. Se precisasse descer um Hércules, como você falou, descia sim, né, era importante. Até hoje aquela pista é muito grande. Então, acho que ela ainda tem, né, a sua importância nessas fases econômicas da cidade. E ali, assim, queria até, né, avançar um pouquinho, né, igual você estava falando. Eu gostava da fanfarra porque tinha umas viagens ali assim também, além de tocar, obviamente. E aí você colocou aqui para nós, assim, na produção, que o seu hobby, eu já sabia desse hobby, é viajar. Você acredita que isso nasce meio que lá, né, dentro desse movimento seu de infância, de estar querendo descobrir um pouco de Mato Grosso, no caso?
essa influência também de pai e mãe, de olha, saímos aqui de Araçatuba, Andradina, para ir para lá. Você consegue pensar esse hobby seu tem alguma coisa a ver com todo esse contexto familiar e a cidade, o lugar e as coisas que você fez, ou não tem nada a ver? Eu acho que de tudo um pouco. Até você citando, eu quero até lembrar, a família da minha mãe, em especial, meu avô era nordestino, que foi para São Paulo, então, assim, tentar a vida, então, nunca... Ele sempre demonstrou para os filhos que precisava, o que fosse necessário, fizesse e acreditasse que ia dar certo, né? Porque quem vem realmente muito pobre lá do Nordeste para tentar a vida em São Paulo, e ele foi muito bem sucedido na cidade que ele estava, era conhecido até com seu paizinho. Então, se você perguntar para alguém de lá, todo mundo lembra. Era em qual cidade? Andradina. Andradina mesmo, né? Andradina. Então, eu acho que isso vem um pouco, e meus pais tinham, né, isso no coração de saber que poderiam tentar dar certo. E estar em Alta Floresta, estar longe de tudo, né? Então, tudo que você quisesse fazer, você teria que se deslocar. Eu me lembro que era uma saga para nós, eram 2 dias de viagem mesmo, assim, ou às vezes 2 dias e meio de viagem, quando saímos de lá para visitar os familiares em São Paulo. Então tinha estrada de terra, tinha ponte quebrada, as pinguelas, então tinha tudo isso. E eu acho que dentro de mim eu sempre gostei de conhecer pessoas, conhecer culturas, entender como as pessoas vivem, o que elas fazem, assim. Então, eu acho que essa vontade de estar conhecendo, viajando, né, descobrindo outros lugares, talvez por estar lá, que era tão distante, era uma cidade pequena, e também pela família, né, nesse sentido de, olha, o céu é o limite. Vai e descobre. E nesse de ir e descobrir coisas maravilhosas que a gente tem, onde você foi que você mais curtiu? Olha... Tá, se você quiser, a gente não precisa ser tão taxativo de ser um destino, Jaque. Ok. Então, vamos pensar um top 3. O que você acha? Assim, de 3 viagens inesquecíveis de Jaque. E, obviamente, não podemos falar assim só, eu gostei desses lugares. Eu acredito que a nossa audiência quer saber por que aquilo ali é bom e por que você está recomendando. Veja, você já está sendo uma guia aqui para a nossa audiência. Vamos lá. Assim, enfim... Eu gosto muito, né, como eu disse, de viajar, de conhecer. Acho que dos lugares e de experiências, de viagens que eu tive, eu teve uma época que eu fui para estudar inglês, tinha um sonho de falar um idioma, e eu fui estudar e viver e trabalhar na Inglaterra, então em Londres. É uma cidade do coração, assim. Foi a tua primeira cidade no exterior? Foi. Já comecei lá, entendeu? Eu sou bem pra caramba, né? Então, assim, posso falar algo aqui, vou dizer por que eu tanto queria sair. Eu, quando era adolescente, e uma das coisas que eu queria, sair do país para conhecer, para viver, eu queria viver num país sem inflação. Esse era meu sonho de adolescente. Verdade, você pega bem a década lá de 4 vezes no mercado, preço, tudo mudando. Era uma loucura. Era uma loucura, assim, de manhã era um preço. Seu pai era economista, eu fico imaginando ele, né? E tinha os secos e molhados. Tinha. Nossa, você deve ter vivido muito isso na pele. Preço, como é que faz, né? Então tinha tudo isso. E eu olhava o Brasil, cada hora uma notícia, eu falava, gente, eu queria tanto saber como é viver num país sem inflação. Eram umas loucuras, assim, né? De adolescente ficava... E eu sabia que lá na Europa, seja os Estados Unidos, mas eu sempre gostei mais da ideia da Europa, porque eram mais países dentro de um território menor, né? Então, assim, dava para pensar em passear mais. E eu tinha esse sonho, porque eu não entendia, assim, aquilo me angustiava, né? Eu me lembro que meus pais diziam assim, vai lá na venda comprar, ou vai em outro lugar, enfim, ver tal coisa, porque você hoje pode estar um preço e amanhã pode estar outro. Né? E o salário não aumentava todos os dias ou toda hora como era. Então eu tinha esse projeto de morar num país sem inflação. Né? E aí eu olhei para Londres, queria aprender inglês e fui para lá, e foi uma experiência muito interessante. E assim, por ser Londres, por ser tudo diferente no sentido de mão inglesa. Mas Alta Floresta tem mão inglesa. Tem. Olha aí, tem mesmo. Olha as conexões. Tem mesmo. E assim, para mim,
a mãe inglesa de Alta Floresta, eu não entendia por que os outros eram diferentes. Porque ali era tão mais fácil, é mais coerente. O risco de acidente é muito menor. Muito menor. Se você tá nessa pista, né? Você tá nessa pista, você vai virar para essa pista, por que eu tenho que ir na outra pista? Era muito mais coerente você virar na pista que você está, né? Logo na primeira entrada. Então, assim, para mim era muito, muito óbvio ter que ter a mão inglesa nesse sentido. Mas acho que essa foi a experiência que eu quis viver, que eu quis estudar. Então foram momentos assim de amizades também, de amigos que eu tenho até hoje lá, que eu voltei, né, mas eles ficaram, fizeram a vida. Então, de aprendizado, de não saber o idioma e aprender sozinha. Cara, e coragem mesmo, assim. Sim, foi. Foi para aprender, assim, com o tempo, ia para a escola, por causa de, né, tinha um visto de estudante, tudo certinho, mas tinha que trabalhar, tinha que viver, tinha que se manter. E aquilo de me virar, né? Assim, não que eu não era fácil também aqui, porque eu vim estudar também fora de casa, vim estudar aqui em Cuiabá, mas era muito novo, né? Era um desafio mais hard do que morar longe dos pais, na capital, e você ir para um outro país. E ali, você tem que ser você, e você tem que saber que você é responsável por você mesmo. Então, assim, eu já tinha terminado o curso superior, na época. Eu queria ter ido antes, mas meus pais disseram assim, não, sem faculdade você não vai. Porque se a gente vai, gente, a gente não quer voltar, né? Então é melhor terminar. E aí, mas eu acabei voltando depois, mas enfim. Então, nesse sentido de me autodesafiar e saber que eu era Jaqueline, já não era filha da doutora Rosíris nem do seu Mário. Aqui já em Cuiabá não era, mas lá muito menos. Então, a gente ser o que a gente é, cativar pessoas, fazer um bom trabalho, estudar, né, ter a responsabilidade de estudar, se eu quisesse me comunicar melhor, eu teria que me esforçar mais, estudar mais, me dedicar mais. Então, aquilo eu sabia que era o meu desafio enquanto pessoa, né, do que eu seria no futuro, do que eu queria transformar a minha vida. Tem um contexto bem afetivo, assim, dá pra ver no seu olho, assim, quando você tá falando de Londres. Mas a gente propôs um desafiozinho de top 3. Ah, tá. Okay. Quais são os próximos 2 lugares que você foi que também fazem os seus olhinhos brilharem, assim? Bom, deixa eu lembrar. Então, esse é um. Não pode ter, assim, tem 2 que tem o segundo lugar, porque aí depois eu falo o terceiro. Ela tá querendo colocar vários, assim, numa prateleira, assim. Então, nessa primeira prateleira temos Londres. Nessa segunda prateleira, quem que ficaria ali, assim, de viagens, assim, inesquecíveis? Eu acredito, assim, Lisboa também foi um lugar bacana que eu fiz quando eu fui fazer meu mestrado. Amo demais, né? Era aquela coisa, assim, meio chegando em casa. Era assim, depois de Londres, eu fui para Lisboa. Essa é a sensação que eu tinha de estar um pouquinho mais em casa, podendo falar o seu idioma, né, compreendendo um pouco mais das coisas, tendo mais facilidade. Mas eu sei, acho que é onde você quer chegar. Mas eu vou falar de uma outra viagem que para mim foi marcante, aí eu chego nesse top 1, que é uma vida também profissional, né, que eu vivi, um sonho, mas eu vou falar desse outro segundo lugar, que foi uma viagem que eu já fiz, quando eu já tinha retornado ao Brasil, enfim. Foi uma viagem que eu fiz com uma grande amiga, irmã, né, a Vânia, que ela me propôs assim, Jaque, também gosta de viajar, falou, Jaque, vamos fazer um tour holocausto? Eu falei, uau, será que eu dou conta? Né, porque é muito envolvimento, sentimento. E aquilo me marcou muito, porque nós fomos na casa da Anne Frank, nós fomos lá em Auschwitz, lá na Polônia, visitei a fábrica lá, aquela fábrica do Schindler, então fui também na Alemanha, no Museu do Holocausto, e aquilo me marcou muito, porque a gente percebe que o ser humano, ele tem algumas atitudes e visões, né, do outro ser humano que é muito triste, né? Então, eu aprendi muito naquela viagem de entender que nós não somos absolutamente nada, nem ninguém, e nós não podemos nos acharmos melhores ou
impormos as nossas visões para o outro, né? Então, ali eu aprendi que a gente tem que respeitar o outro, né? Entender o outro e conviver, porque a vida é muito curta. Assim, a gente tem que viver se respeitando mesmo, entendendo que há culturas, há visões diferentes, mas que a gente não pode ir para um extremo, porque é muito triste. Assim, foi muito duro, porque eu achava que não ia aguentar emocionalmente, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado tamanho, né? E entender como os países que viveram aquilo, eles também fazem o melhor, o esforço para dizer, olha, nós erramos e estamos aqui mostrando para vocês não fazerem isso de novo. Cara, esse movimento de, primeiro, super pesado, é um tipo de viagem. Aí a galera fala assim, vou viajar, que é férias, que é uma descontração. E fazer, né, e vamos dizer assim, esse tour do Holocausto, ele traz uma carga, como você disse, sentimental muito forte. E é muito interessante, né, igual você bem rapidamente mencionou, mas a Alemanha, de maneira geral, ela se esforça até hoje para pedir desculpa para os judeus, né, especificamente ali, porque o que foi feito, da forma como foi feito, foi, sabe, é bizarro você imaginar que o ser humano tem essa capacidade, né? Exatamente. Você disse muito bem, a Alemanha é uma das principais, assim, que em tudo que você vê nos museus ali, que vão falar, eles pedem desculpa. Olha, nós sabemos, então eu quero mostrar para que isso não aconteça novamente. Mas você sabe que isso é bom, esse tipo de coisa, porque assim, minha visão assim em relação a isso, eles literalmente colocam o bode na sala, putz, fizemos isso como nação, né, de maneira geral, isso foi um problema totalmente equivocado, estamos pedindo desculpas e vamos pedir desculpas até quando não for mais necessário em relação a isso, né, e esse tipo de atitude é um tipo de atitude que aí eu queria até evoluir um pouquinho, que nós como pessoas pretas, quando olhamos para o que foi feito com os nossos ancestrais, não acontece. Você já parou para pensar esse paradoxo que é muito doido, que acontece com relação a duas... Eu comparo mesmo, para mim, às vezes, na realidade, tem muito mais impacto enquanto humanidade o que foi feito com a população africana, de maneira geral, né, o que fizeram com os nossos ancestrais, em relação, tô falando em números, né, em relação ao número do que foi causado com os próprios judeus ali. Só que eu divido isso com você e quero, né, você como mulher preta tem um lugar muito de fala também para falar sobre isso, ainda mais com a experiência de outras coisas que aconteceram, como nessa viagem que você foi. Eu queria de entender como é para você, porque eu acho que eu sinto a falta da gente colocar isso ali, de fato, para ser uma discussão decente, coerente, falando que, velho, foi, tipo, muito errado mesmo tudo que aconteceu e a gente tem que pensar de alguma forma em como se desculpar, ou como reparar, ou como fazer qualquer tipo de coisa. E aí pode pensar num pan-africanismo de vários lugares do mundo, assim, né? É verdade, assim, porque a gente fala da diáspora, né? E eu assim, até você falando, eu me lembrei quando eu estive que é o top 1, né, que a gente ia falar, eu participei de eventos que era o Dia da África lá. E eu achei tão interessante nessa conversa, então tinham pessoas dos países africanos mesmo, estudantes. Isso, Reino Unido. Ainda. Não, então vou falar. Eu já estou atropelando aqui, né? Já não estou entendendo mais. Já que você é uma pessoa do mundo, cosmopolita aí, então você tem que nos localizar, por favor. Não, tá. Então, assim, era o top 1. Foi uma experiência que eu tive profissional na ONU, em Genebra. Existiu um edital que veio da Secretaria a CEPIR, né? Agora eu vou lembrar a sigla. CEPIR? CEPIR. Acho que é Secretaria Especial de Políticas Públicas, eu acho que era isso. E agora o I que eu não lembro. E de relações, enfim, vou lembrar. A gente vai buscar. O HDzinho dela não para. Gente, é impressionante. Eu trabalho diariamente com ela. E às vezes pergunta alguma coisa assim, ela... Calma,
calma. Ou ela buscou, ou ela tá pensando ali, daqui a pouco vem a resposta. É incrível. Vem a resposta. E aí, nesse edital, eu concorri com outras pessoas, nacionalmente, e era para passar 3 meses na missão diplomática do Brasil em Genebra. Então, era uma política de relações raciais mesmo, eram só negros que poderiam participar e incentivá-los a adentrar na diplomacia, enfim, entender como é que funciona a diplomacia. E ali, naquele lugar, tinha também outras pessoas, e eu fui para uma discussão de África, e as pessoas diziam assim, mas no Brasil não tem diáspora, vocês são africanos? Eu falava assim, você não está me vendo? Então, eles tinham também esse entendimento de que, porque há muitos anos, né, a questão da escravidão no Brasil, e para eles tinham essa conexão maior com a África. Então, por que eu trouxe essa história? Principalmente no Brasil, talvez por essa distância de tempo, as pessoas acham que aquilo, naquela época era assim, está tudo bem, está tudo normal. A gente nem sabe quem são nossos ancestrais lá, a gente não sabe, não consegue saber, né, porque eles foram escravizados, foram trazidos à força. Então, eu lembro que muitas vezes na escola as pessoas gostavam de ser italianos, alemães, né, poloneses, enfim, japoneses, mas africano, você não tem nenhuma. E é um pouco da representatividade que a própria escola trouxe para nós, né? Na sua geração e na minha, que bebe muito da sua também, ali assim, em termos de escola, ensino básico, a representação do negro que você tinha era qual? Tinha. Não, eu digo assim, a representação nos livros era a representação de um escravizado. Ah, sim. Era sempre a história conta como alguém que era realmente um animal para eles, sim, né? É o que dizia. Ali aliás, inclusive eram semoventes, né? Que tinha aquela palavra que é um cavalo, enfim, era um animal. Então, sempre foi essa representatividade na história. E a gente é tão interessante que depois, com o tempo, você vai refletindo. Aí a pergunta quando houve a abolição, que não foi bem daquele jeito, a gente sabe, se a gente, um bom professor de história possa contar melhor, mas aí quando vieram os italianos, e foi muito importante o que eles vieram, né, trazer e fazer, mas assim, parece que só eles que sabiam trabalhar a terra. Quando eles chegaram, a terra estava trabalhada, estava pronta. Quem é que fez isso? E quem fez do jeito que fez não tinha nenhuma sabedoria? Não tinha nenhum conhecimento? São saberes ancestrais aí que são apagados, inclusive. E assim, bem, um parênteses bem aqui assim, nesse contexto, quem tem interesse de expandir esse horizonte do que foi explicitado para nós ou colocado para nós como o negro era durante toda a história aqui no Brasil, tem um podcast também que se chama História Preta, do Thiago André. É maravilhoso. Ele conta, ele vai, e o que é mais interessante, você como advogada vai poder saber até melhor que eu, ele vai nos registros históricos, fatos históricos, sejam que se possível em representação de jornal, ou livros, ou artigos, vai até lá no papiro de não sei das quantas lá, mas ele acha o negócio para poder ter esse resgate e poder não, vamos falar assim, emitir uma opinião em relação a um contexto histórico que aconteceu lá. Ele mostra o fato histórico do que está acontecendo. Então é muito rico, assim, para quem quer saber um pouco mais, né, como eu disse, expandir esse horizonte de não só aquilo que os livros normalmente nos mostram, mas também um outro lado, é bem interessante. Mas me chamou muita atenção de você estar num fórum em Genebra, na ONU, que em tese, né, tá todo mundo ali, assim, e esse tipo de conhecimento, ele deveria ter algum tipo de, vamos dizer, fluxo mais orgânico mesmo entre todo mundo ali, saber, porque... Cara, como assim? O Brasil não teve diáspora? Como que o povo chegou no Brasil? E assim, quero esclarecer, não era o pessoal da missão, era grupos de discussões que eu gostava de participar, porque eles sempre têm, né, alguns eventos de pessoas de todos os lugares, então, porque eles não nos viam. Né? Mas vocês não têm relação. Quem é seu avô que está lá? Em qual país da África? A gente, olha, infelizmente, cortaram os nossos laços e a gente não tem essa informação.
Uma Então, resposta bem política. Sim, enfim, acho que um pouco disso que se perdeu e falar do Brasil, que é essa miscigenação, a gente sabe. Eu na adolescência já tive essa consciência, como eu disse. Eu já trabalhei também alguns enfim, projetos, né, de extensão da universidade que eu trabalho, e eu fiz uns projetos bem interessantes, porque falando de igualdade racial, olhando para os alunos, eu lembro que era um projeto que chamava Negráfrica. E ali, o que eu queria trazer para os alunos? Que eles tivessem oportunidade de assistir filmes que tivesse um protagonista negro. Por quê? Porque eles precisavam se ver. Né? Se ver. Porque eu, na minha adolescência, acho que eu posso falar, né? Você lembra de uma revista que era muito conhecida, que foi até... As pessoas criticavam muito. Como assim? Estão fazendo guetos. Não sei se você lembra dessa revista. Eu não lembro o nome dela agora. Como que era o nome dela? Raça. Raça, verdade. Aquilo, e posso dizer para vocês, aquilo me ajudou muito. Eu acho que eu tinha até, esses dias, alguns exemplares, não sei se eu tenho guardado. Raridades. E era algo assim, já que nós estamos nesse tópico, né, eu gosto de falar, e é uma coisa que eu discutia mais, mas eu gosto muito de falar sobre isso, porque é a vivência, a vida. E ali eu me enxergava. Ali eu me via. É tão bom, né? É muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, assim, eu via a cor da roupa que poderia me servir, o penteado ou o cabelo que era parecido com o meu, a maquiagem que era parecida com a minha, a modelo que eu poderia olhar para ela e dizer, nossa, eu gostaria de ser como ela. Né? Então, para mim, eu assim, admiro muito aquele trabalho. As pessoas diziam assim, e era chocante para alguns ver modelos negros, atores negros, estampados numa revista com tão boa qualidade, com matérias interessantes, com discussões muito importantes ali. Ela foi descontinuada, né? Foi. Infelizmente. Infelizmente. Eu na minha época não tinha mais a revista, quando eu fui me entender assim como um jovem, então eu não consumi a revista Raça, infelizmente, mas eu já ouvi falar em alguns momentos, várias pessoas já me falaram sobre ela. Era muito interessante. E nesses projetos que eu fiz, assim, então eu vi os alunos que a gente ainda tem, né, a cota racial na universidade, eu queria que eles se sentissem à vontade e olharem e olha, é possível sim, vocês são bem-vindos aqui. Porque eu sempre perguntava para eles, quantos médicos negros você encontrou na sua vida? Que as pessoas vinham falar assim, mas isso não é possível, a gente não pode reparar com isso e tal, mas eu dizia, ótimo. A população brasileira é miscigenada, mas com maioria de população negra. E eu pergunto para você, quantos médicos negros você consultou na sua vida? Não tem resposta. Né? Às vezes 1 ou 2, às vezes nenhum. Aí eu perguntava, ok, então vamos lá. Quantos professores negros você teve na sua casa? Na sua vida, enfim. Na universidade? Quantos você lembra? Então, não lembra. Não lembro. Né? Então, e aí eu dizia a eles, é importante que vocês tenham essas referências. E eu lembro que também um desenvolvimento desse projeto tinham alunos africanos que vinham estudar aqui num programa do governo federal. E eu porque eu conheci, né, quando eu morei em Portugal, tinha contato com angolano, com cabo-verdiano. Então, assim, era muito interessante ouvir. Todo mundo que falava português ali estava junto, né? Estava junto, e eu falava, eu me descobri ali com eles. E eu até brinco assim, as pessoas vinham em Portugal falar comigo, eles começavam a falar em crioulo comigo. Cara, eu achava fantástico, né? Então assim, uau, né? Eu pertenço... Né? Eles já te identificaram como pertencente, né, ao território de África no final do dia. Exato. Ali. E aí, quando eu abri a boca, é brasileira. Não, tudo bem, gente. Ela não fala frigorífica, ela fala geladeira. Puts. Exato, é verdade. E ali, assim, só para fechar, tem esse outro projeto, esse outro desdobramento, em que eu convidava esses alunos
que eram desses outros países, a falarem dos seus países para os nossos alunos. Porque eles não sabiam. Às vezes, eles até sabem que Angola fala português, mas como é que é Angola? Como é que é viver na Angola? O que é que eles comem, né? O que é que eles fazem, o que é que eles dizem, o que eles vestem? É um intercâmbio mesmo. É um intercâmbio. E aí, assim, quando eles explanavam e falavam de como era um encantamento, porque podiam falar na mesma língua, podiam descobrir algumas semelhanças, né, de cultura, foi o mesmo, digamos, colonizador, né, aquele que nos dominou por um período, e eles mais do que nós, né. Então a gente via essa semelhança e tinham diferenças, mas no final da história eles descobriram, poxa, nós somos irmãos, né. Cara, chegar a essa conclusão no final era fantástico. Você como professor, o que você sentia ali, assim? Eu ficava muito emocionada, né, assim, e de ver... E era algo desde do coração, de ver eles se descobrindo enquanto, né, nação, esses alunos que vinham falar do país deles se sentirem parte ali também, e os alunos descobrirem que tinham esses irmãos lá na África também. É um pouco do brasileiro do tornar-se negro, né? No Brasil você não nasce negro, né? Você se descobre negro ao longo da sua vida, né? Eu esqueci o nome da autora que tem essa frase, mas eu queria seguir um pouquinho no nosso papo aqui, Jaque, mas antes disso, fazer os nossos agradecimentos aí aos nossos patrocinadores. Mais uma vez, Sicredi, obrigado por acreditar no nosso projeto, obrigado por acreditar que esse tipo de conteúdo que a gente está batendo um papo aqui hoje, especificamente com a Jaque, faça sentido chegar a mais e mais pessoas. Então, é muito bom poder contar com vocês e poder, de fato, estar fazendo isso. Além disso, eu sei, vocês repararam, essa é a verdade. Eu não estou com a minha veste, não estou vestido com a minha estampa africana. Nós estávamos falando aqui até agora desse contexto de africanidade e tudo mais, mas dessa vez não deu. E olha que eu vou te falar o porquê que não deu. A Vivian, que é a fundadora do Espaço Afro, como vocês podem ver aqui, né, a nossa produção, o Kaique já está colocando aqui na tela o Instagram dela. Então, sobe um pouquinho lá, Kaique, por favor. Então, se você for lá, @espaço_afromt, você vai chegar na loja da Vivian. E por que eu não consegui estar com uma estampa africana ou com uma camisa diferente agora? Justamente porque ela está retornando de viagem, né? Ela foi fazer compras e trazer novidades, né? Aí já se preparando para final de ano, mas principalmente, né, galera? Novembro tá chegando, o mês da Consciência Negra, tem o Dia Nacional da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Então ela já tá preparando todo o estoque para receber vocês lá. E aí eu só lembro, na descrição desse episódio vai ter lá o nosso cupom de desconto, que dá 10% de desconto para vocês na loja em todas as compras que vocês fizerem. Então é o cupom DIGOCASTAFRO, você vai ir até a loja fisicamente, lá na loja de Vivian, lá no Espaço Afro, e você vai escolher o produto que você quiser. E e aí no momento de pagar, você vai, né, obviamente falar esse cupom e você vai ter esse desconto de 10%. Nas próximas gravações, pode ter certeza, eu vou estar vestido com umas roupas maravilhosas, porque quando Vivian vai e quando ela volta, a diversidade de produtos que ela traz é impressionante. Então, obrigado, Espaço Afro, por acreditar também nesse projeto nosso, estar com a gente, e vão lá no Espaço Afro. Muito obrigado. Jaque, eu sei, a gente já falou aqui em alguns momentos, que você é advogada. Sim. Né? Mas a gente não falou do porquê você escolheu ser advogada. É influência direta da sua mãe ou não? Você quis porque você gostava mesmo? Uau, aí você tocou também no assunto. Eu vou confessar aqui a todos que, na verdade, o direito foi a minha segunda opção. E se tornou a primeira. Aí, complementando aquele espírito de gostar de viagem, eu me lembro, quando eu era ainda adolescente, eu assisti uma vez uma posse de um dos presidentes, eu não lembro qual. E quando eu assisti aquela posse, eu olhei e tinham várias delegações de vários países. Aí eu olhei para minha mãe e disse assim, eu quero ser diplomata. Eu quero representar o Brasil, né, em algum país. Então esse era o sonho de criança. Mas o sonho é sonho e realidade é realidade. Eu não tinha o curso na época, né? Quem vê assim, nossa, que idade ela tem, né? Não vou falar, gente. Vocês fazem a conta aí, eu já dei dica lá no começo. Sem falar que a melanina ajuda. Tá? Ajuda bastante.
E aí, não tinha esse curso no Mato Grosso. E eu não tinha condições de ir ou para o Rio de Janeiro ou para Brasília. E nesse sentido, eu falei, bom, meus pais disseram, olha, o que é que você pode fazer? Né? Você queria relações internacionais, mas o que pode ser mais próximo, o que pode dar uma profissão? Direito. E eu gostava também. Pode ser com influência da minha mãe, da família dela toda, temos muitos advogados na família, até juízes, enfim. E eu falei, bom, direito tá bom, e aí eu me dedico a direito internacional e vou buscando uns caminhos, né? Então, nesse sentido, eu fui vivendo, vim para cá, para a capital, para estudar, porque também não tinha, gente, naquele percurso não tinha faculdade. Hoje já tá tranquilão, você pode ficar dentro de casa, com a família. Antes não, a gente tinha que viajar e morar em outros lugares. Então, foi ali que eu decidi, aceitei o desafio e pensar, olha, direito vai ser bom, gosto do que eu faço, posso discutir outras coisas, aprender e podia aproveitar um pouco do conhecimento que minha mãe já tinha. E como que eu vou dizer assim? Primeiro, é a segunda pessoa que eu converso aqui nesta mesa que fala que queria alguma coisa relacionada a ser diplomata. As duas são advogadas hoje. Olha aí, tá vendo? Eu acho que para quem aí tá pensando em querer ir para a área de relações internacionais, né? Se não der, o direito vai ajudar, porque ó, já temos uma dupla validação aqui no DigoCast. Fiquem ligados, pega essa dica, tá? Guarda isso. Mas o que eu ia falar para você é que assim, tem essa influência então em casa, se tornou a sua primeira opção. Provavelmente você, dentro da graduação, buscou mais conteúdos, informações, professores, tentou estagiar qualquer coisa indo para a parte do direito internacional. Mas eu conheci a Jaque já no mercado de trabalho e ela era simplesmente reconhecida como a papa da propriedade intelectual. Não fala assim. Não, eu tô sendo muito sincero, porque assim, sim, tudo que é relativo à propriedade intelectual dentro do nosso ecossistema de inovação... A gente tem você como referência. Já que eu sou pesquisador, quero fundar a minha startup. Posso? Olha, eu não sei, Fábio, mas eu sei que a Jaque sabe. Então a gente acaba indicando e tudo mais, sabe? É um pouco nesse sentido. Eu tô falando isso abertamente, para todo mundo saber, porque é verdade, Jaque. Não tem uma pessoa dentro do nosso ecossistema, quando pensa em propriedade intelectual, que não lembra de você. Entendeu? E aí eu queria entender, porque... tem um caminho ali, né? Dentro ali de tudo isso que você fez. A gente já foi falando do aspecto da sua vida também. Foi pra fora, foi pro exterior, depois voltou. Trabalho. Eu tô querendo fazer uma conexão, porque a propriedade intelectual me parece tão longe daquele sonho assim que você tinha no início e você tá mandando muito bem agora. Então, assim, que bom. Bom que você perguntou. Realmente, quem olha fala assim, nossa, ela tava num caminho, foi para outro. Realmente aconteceu. Então, tinha esse sonho, adolescência, fui, busquei, inclusive, quando eu estava na faculdade, ainda pensando no direito internacional, eu tenho uma história bem interessante de um professor que ele acabou sendo meu orientador no doutorado, e eu, quando fui conversar com ele trabalhava muito com questões de Mercosul, era também advogado, era professor da Universidade do Sul. E eu toda alegre, né? Falei, professor, eu queria muito ir para essa área e tal, né? E aí, poxa vida, né? Eu sei que o senhor trabalha nessa área. Ele virou para mim assim, você fala inglês? Isso há 1900 e bolinha, tá, gente? Aí eu falei, não, eu falo espanhol um pouco e tal. Ele falou assim, então esquece. Aí eu falei, nossa, como assim, né? Mas aí também, quando ele falou isso, eu falei, então peraí. Eu não vou esquecer. É esse meu sonho e é isso que me levou a ir a Londres, estudar, enfim, depois de terminar. Então, no final do dia, então, essa conversa extremamente difícil ali de você ter essa resposta te tornou uma motivação. Tornou uma motivação para buscar e aprender, enfim, né? Então, era esse desafio. Eu falei, não, eu consigo, eu vou. E no percurso, aí, como eu falei, né, Londres, depois fui para Portugal, fiz o meu mestrado. O mestrado ainda foi nessa visão internacional, sobre até direitos humanos. Só que aí, quando eu retornei, eu passei num concurso, né, entrei na universidade, hoje é a Universidade do Estado, do Mato Grosso,
E ali eu comecei a trabalhar na área jurídica e teve um momento que eu era a advogada que estava ali, né, e trabalhava ali na sede, e eles precisavam de um advogado que ia ter um curso em Brasília de todos os núcleos de inovação, de formação de núcleos de inovação no estado, enfim, na região. E eu estava lá, e uma colega que estava acompanhando, estava discutindo esses assuntos, não era advogada, mas discutia inovação, ela falou, olha, precisamos levar um advogado. Porque lá disseram que sem os advogados, os procuradores, não funciona. Não adianta a gente discutir aqui, mas quando chega lá, se o procurador ou o advogado não entende, fica mais difícil. Eu falei, então vou, né, nesse negócio aí, vamos lá. E aí, quando eu chego nesse evento em Brasília para ouvir essas discussões, quem era o palestrante principal? O professor que falou que eu precisava aprender inglês. O mundo capota. Capota. E esse professor, quando encontrei, conversei com ele, e aí ele já trabalhava com propriedade intelectual. E com essas discussões de núcleo de inovação. E aí eu fui me apaixonando por essa área também. Porque eu senti que era algo que eu poderia fazer a diferença. Dentro da universidade, enfim, dentro dos trabalhos que eu tinha. E acabei fazendo até a seleção e fazendo doutorado com esse professor. Ele foi meu orientador no doutorado. Hoje ele está em Genebra, inclusive, enfim. Ele já foi presidente do INPI, então uma pessoa muito renomada. E ali aprendi muita coisa com ele e fui me dedicando para essa área. Então, por isso que eu hoje tenho um pouco de conhecimento, né, sobre patentes, marcas, como é que se faz alguns registros, enfim, né, tento contribuir aí nessa área. Esse um pouco, assim, é modéstia, Thaia, sabe muito mesmo nessa parte, assim. Mas nesse primeiro concurso que você entrou para a Unemat, né, do que hoje é a Unemat, né, isso. Ele já era para você também ser professora ou não? Não, a questão de ser professora eu faço às vezes como voluntária, às vezes como fazia mais, né, próximo, mas hoje eu sou mais voluntária de um mestrado profissional, enfim. Profinit. Então, Profinit, exatamente. Então, mas já dei aula como contratada há uma época, sempre gostando dessa área, direito empresarial, né, quando eu pudesse falar de propriedade intelectual, eu sempre puxava um pouco, porque quase não é falado nas universidades, né? Então, nesse trabalho que eu venho, das minhas paixões eu venho puxando alguma coisa para as pessoas também terem oportunidade de conhecer. Já que foi minha professora na especialização que eu estou terminando esse ano, e a gente falou justamente sobre propriedade intelectual. Foi muito bom, porque está me ajudando muito nos meus corres do dia a dia, que eu tenho me relacionado muito com os NITs e também com ICTs, né? Isso. Então, saber disso, saber dos caminhos, das possibilidades e ter esse papo ali para conversar com o pesquisador, com o cara que está lá dentro, ali assim, é muito bom. Mas já que eu citei o NIT, e para quem não sabe, NIT é Núcleo de Inovação Tecnológica, exato. Você hoje se dedica mais à Ag9. Assim, dentro desse contexto profissional seu hoje, você está trabalhando mais com a Ag9, pela Unemat, certo? Ou estou equivocado? Assim? Não, é meio a meio. Assim, na verdade, eu continuo com as minhas funções, né, como advogada, né, dos processos comuns, como os meus colegas têm, mas eu, por toda essa formação e pelo coração também de gostar de trabalhar com essa área, eu tenho esse convite de participar mais ativamente da agência de inovação da universidade, que é a Ag9, e trazendo, né, um pouco desse conhecimento, devolvendo, né, porque todas as vezes, não o mestrado não, mas o doutorado eu me afastei, então a universidade ali me apoiou, entendeu que era importante essa formação e eu pude retornar ao meu trabalho, então é uma forma de eu também retribuir esse cuidado, esse reconhecimento da universidade. E a Ag9, ela, então, qual é o papel dela, né, ali assim, né? Como você entende? Porque a Ag9, por mais que ela olhe para dentro da Unemat, não é só a Unemat, né? Ela pode atender outras pessoas também, né? A ideia principal da agência de inovação da universidade, isso como o Fábio disse, né? Os núcleos de inovação tecnológica são esses núcleos, e a gente chama de núcleo porque ele pode ser de
diferentes formas, né? Ele pode ser uma agência, ele pode ser um escritório, ele pode ser um setor, enfim. Cada universidade decide a melhor forma que ela quer instituir. Então, no nosso caso, a gente, a partir de 2019, a gente teve uma nova normativa, entendendo que são 3 eixos importantes para a universidade, olhando inovação, olhando empreendedorismo. Então, é o empreendedorismo, é a proteção de propriedade intelectual, aí, dizendo de patentes, de cultivares que a universidade produz, e também alianças estratégicas, parcerias importantes, olhando aí para a inovação. Então, hoje a agência de inovação, ela tem um olhar mais para os projetos internos, sim. Então, todo o apoio que um pesquisador, né, seja aluno, professor, servidor técnico, tenha um trabalho e queira, seja proteger ou queira, por exemplo, transferir no sentido, olha, eu tenho uma parceria com uma empresa, a gente desenvolveu algo aqui, ela quer desenvolver também lá ou melhorar, como que a gente pode fazer, então? Ou às vezes comercializar. Comercializar, a ideia é essa também, né? Inovação, eu sempre digo, né? Só é inovação quando você está no mercado. Até então é uma invenção, né? Até então é uma boa ideia, até então inovar no sentido, né, dessa questão de levar esse produto para o mercado, aí sim, quem vai produzir em larga escala é a empresa, né? Uma indústria, enfim. Até na própria, quando você olha no INPI, a própria patente vem, às vezes, como patente de invenção, né? Patente é de invenção. São 2 tipos de patente, né? Então, a de invenção é a mais comum que a gente conhece, mas existe uma outra que chama modelo de utilidade, que ela é uma melhoria do que já existe, digamos assim. E normalmente é esse daí que vai mais pro mercado, inclusive, pelo que eu vejo, assim. As duas, né? A invenção é a mais queridinha porque é aquela que dá mais tempo, enfim, né? E é a que todo mundo busca, né? Ser uma patente de invenção. Mas o modelo de utilidade também é importante porque a ideia é que a ciência possa evoluir e, enfim, com aquilo também é importante uma melhoria. Então, a agência tem esses trabalhos, a gente tem também apoiado pessoas externas que tenham dúvidas, o que a gente pode ajudar alguma outra instituição. Então, a gente tem um conhecimento que auxilia, né? Nem todo mundo tem o entendimento de propriedade intelectual, né? Hoje, com o mestrado profissional, sim, tem mais pessoas sendo formadas e possam ser agentes para falar desse assunto, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Então, a agência pode apoiar. E se nós já tivemos casos de pesquisadores, a gente chama de inventores independentes, que já tinham uma pesquisa robusta deles, independentemente, e nos procuraram para apoiar, para ajudar a fazer o registro, enfim. É claro que existe uma contrapartida para a universidade, tem que ter, né, porque é um conhecimento, é um tempo também dedicado, mas que a gente também tem essa visão de apoiar a sociedade nesse sentido. Eu não perguntei, mas foi então por causa da propriedade intelectual que você entrou para o ecossistema de inovação? Eu acho que foi mais por aí mesmo. Porque eu tô me lembrando aqui da sua própria história. Você foi convidada para esse curso, para esse treinamento lá, que ia ter muitos advogados e precisava ter um advogado. E aí você foi, e aí ali você começou, não só na propriedade intelectual, mas também foi para o ecossistema de inovação? Exato. Acho que foi isso mesmo, Fábio. Assim, tô tentando me recordar, mas eu não conhecia muito essa área. Sempre gostei digamos assim, de ver coisas diferentes, né? Como eu disse, desafios. Mas ali eu descobri uma área que eu não conhecia. E você viu o gap de oportunidade, né? Eu vi. E tem aproveitado muito bem. E já que a gente está pensando nisso, eu queria começar a olhar um pouco para o futuro, né? Já que a gente falou de ecossistema de inovação, propriedade intelectual. Como que você vê essa atuação sua dentro desse ecossistema, sendo essa advogada assim pública, vinculada ao NEMAT, mas está ali também na G9, que é um ator fundamental para o nosso ecossistema de inovação, ainda esse desconhecimento mais generalizado sobre propriedade intelectual no ecossistema de inovação, todo esse caldeirão de coisas aí assim acontecendo tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? Ali assim. Como que você vê esse futuro para o nosso ecossistema de inovação e essa atuação sua dentro desse ecossistema de inovação? Como você pretende, já que, se posicionar cada vez mais dentro desse ecossistema de inovação? Eu pessoalmente, particularmente, eu
entendo que nós estamos no ecossistema, e eu gosto muito do ecossistema aqui, de Mato Grosso, de Cuiabá, porque a gente busca ser colaborativo. Eu acho, assim, fantástico já nessa caminhada, né, nessas experiências, a gente percebe em outros lugares, outros estados. Aqui, pelo menos do pouco que a gente se relaciona, existe uma colaboração. Alguns eventos, às vezes, né, a gente acaba chocando datas, enfim, e aí fica, né, às vezes divide o público, mas nós buscamos sempre estar unidos. Então, eu entendo que o meu papel, como você disse, né, professora, tanto no Profinit eu sou voluntária, nessa pós que você está terminando também sou voluntária. Então, para mim, tem que disseminar as pessoas do que eu sei, do que eu aprendi, do pouco que eu sei. Eu gostaria que as pessoas também soubessem, que é uma ferramenta, né? Eu gosto muito de ver empreendedores. Eu talvez não seja uma empreendedora assim na veia de ter o meu próprio negócio ainda, quem sabe um dia, né? Quem sabe? Mas eu gosto assim, olha, o que eu tenho para oferecer para o ecossistema é um pouco de conhecimento, do que eu vivi, do que eu aprendi. Eu quero compartilhar, quero que você também tenha isso, porque conhecimento, informação é algo importante, né? É algo fundamental para que você possa avançar. Então, eu vejo nesse sentido, de colaborar cada vez mais, aprender também, receber, né, informações e poder ajudar no que for preciso aí para a galera. Gente, Jaqueline Albino esteve aqui comigo nesse episódio nosso aqui que a gente acabou de gravar. Fiquei muito feliz, Jaque, pela sua história. Tive que me controlar porque tinha alguns tópicos aqui que a gente com certeza ia dando pano pra manga, que a gente ia ficar discutindo muito, muito mesmo. E eu queria passar também pra galera e ter essa noção ali de você como pessoa física, como a gente tem chamado, mas também toda essa atuação profissional que você vem fazendo. E me marcou muito muitas coisas que você falou, mas pegando agora aqui o gancho profissional aqui no final, me marcou muito você trazer a palavrinha que eu também concordo muito no nosso ecossistema de inovação. Essa parte da gente, se não da maneira mais perfeita possível, mas do nosso jeitinho, a gente tem conseguido colaborar. E eu acho que isso é muito importante, diz muito sobre o que a gente pensa, né, de ecossistema, e a palavra ecossistema como um todo. Mas me marcou muito, já que realmente aqui, assim, além de tudo isso, o seu histórico realmente nessa luta que você tem de falar de liderança feminina, de liderança negra feminina, de ajudar outras pessoas a se enxergarem. Isso é incrível, assim, realmente. A gente precisa de mais pessoas como você. E se eu, há algum tempo, venho buscando adquirir mais conhecimento para me colocar numa posição de ser uma pessoa também que possa inspirar outras pessoas, eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem e verem você vão se inspirar, porque é linda a sua jornada. E também ela vai deixar os arrobas dela aqui, vocês vão poder chamar ela, vão poder bater mais um papo com ela também, se vocês quiserem. E eu acho também, inclusive, já fica aí a dica, eu acho que é possível um Jaqueline Albino parte 2, assim, no futuro, porque tem mais assuntos que a gente não conseguiu passar aqui. Mas, Jaque, fica à vontade de passar seu recado final. Lhe agradeço muito mesmo por estar aqui. Foi muito prazeroso para mim poder conhecer um pouco mais de você e também da sua atuação profissional. Ai, Fábio, eu que agradeço, assim, muito, né, a oportunidade. E olha, gente, assim, tem coisa que eu falei aqui que pouquíssimas pessoas sabem, viu? Realmente o Fábio tirou aqui coisas lá do baú. Mas eu fico muito feliz em poder compartilhar e falar, né, do pouco que eu vivo, da história que a gente escreve. E, enfim, assim, estou à disposição, né, vamos trocar ideias. Gosto muito de conhecer pessoas, ouvir pessoas, falar sobre a vida, né? Então, assim, estamos à disposição, e do conhecimento também que eu tiver, que puder auxiliar, mas também gosto de aprender, tá? Então pode me chamar para trocar ideias nesse sentido. Enfim, estou à disposição. Se eu for procurar você no LinkedIn, como que eu te acho, Jaque? Jaqueline Albino. Já vai achar. E no Instagram, se as pessoas quiserem te achar? Também, eu sou uma pessoa que não gosta de muita mudança, gente. Então é @Jaqueline Albino. Jaque Albino, na verdade. J-A-Q Albino. Jaqueline do jeito mais tranquilo, Albino do jeito também mais tranquilo. Vai achar a Jaque lá. Jaque, mais uma vez lhe agradeço por estar aqui. E agora, só pra gente encerrar, pra você que chegou até aqui, lembre-se, na descrição
desse episódio tem o cupom de desconto lá no Espaço Afro. Não deixem de aproveitar, a Vivian tá preparando muita coisa para vocês lá. Além disso, se você tá assistindo a gente no YouTube, lembre-se, curta, compartilhe, comenta, já se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso, porque só assim você vai ficar sabendo de papos maravilhosos que a gente tá produzindo para vocês, como foi o da Jaque, tá? Mesma situação lá no Spotify. Vai lá no ambiente de classificação dos episódios, dá 5 estrelas pra nós lá, porque isso vai fortalecer muito o nosso episódio. Daqui 15 dias a gente volta, mais um novo episódio, com uma outra pessoa que, cara, também é muito massa aqui dentro do nosso ecossistema, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau, tchau, Digoresters, e até a próxima.